pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa aula de número 4 de Ciências da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema da aula de hoje é a Lua, a chegada do homem à Lua. Viagem do homem à Lua. A chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969, constitui um dos maiores feitos científicos do século XX. Em 20 de julho de 1969, dois astronautas americanos, Neil e Buzz, se tornaram os primeiros seres humanos a pôr os pés em solo lunar. Um terceiro, Michael, ficou em órbita, dando suporte aos companheiros. Este feito só foi possível devido a um pesado investimento técnico-científico de 22 bilhões de dólares, que envolveu mais de 100 mil pessoas. Igualmente, na década de 60, as duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, usavam a conquista espacial para fazer propaganda sobre os benefícios dos seus respectivos sistemas políticos. Os soviéticos mandaram o primeiro homem a sobrevoar o espaço, o cosmonauta Yuri. Sentindo que ficava para trás na corrida espacial, o presidente americano John Kennedy lança o desafio de pousar na Lua antes do final da década de 60. Projeto Apollo 11. O Apollo 11 foi o nome do projeto e da nave espacial que levou os primeiros seres humanos ao satélite da Terra. Consistia numa nave de 45 toneladas, composta de 3 módulos: comando, serviço e lunar. Ela foi lançada no bico do maior e mais potente foguete já construído, o Saturno V, com 110 metros de altura. No momento da partida, o Saturno V pesava mais de 3.000 toneladas e a maior parte correspondia ao combustível. Este deveria queimar rápido, o suficiente para impulsionar sua carga à velocidade de 40.000 km por hora. Nós temos aqui o momento da decolagem da Apollo 11. Aqui está a Apollo 11 fazendo a decolagem. Por sua vez, o módulo lunar tinha 4,5 metros quadrados no interior e não possuía banheiro, o que dificultou bastante a higiene dos astronautas. Para entrar na cápsula, os astronautas fizeram uma oferta simbólica ao responsável por introduzi-los no módulo, o engenheiro Guter. Lhe deu uma passagem de ida à Lua, Buzz, uma Bíblia com uma dedicatória, e Michael, uma truta empalhada. Antes de decolar, contudo, os tripulantes precisaram fazer uma checagem em 417 pontos. Contato com a Terra. Além da base operativa em Houston, foi criada a rede de voos espaciais tripulantes, MSFN, na sigla em inglês. Esta consistia em 11 estações em terra, 5 barcos com antenas parabólicas e 8 aviões para dar apoio durante o lançamento e a reentrada da Apollo 11. Também foram construídas 3 grandes estações com antenas idênticas, de 26 metros de diâmetro e 300 toneladas que estavam localizadas em Goldstone, na Califórnia, e Honeysuckle Creek, na Austrália, e em Frenesnilas, em La Oliva, na Espanha. Esses locais não eram
casualidade, pois essas estações terrenas estavam a distâncias e longitudes equidistantes para que fosse mantida a comunicação o tempo todo com a tripulação. Fases da Lua. Nós temos aqui as fases da Lua distribuídas por primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana. Sabemos que um mês, naturalmente, se dá por 4 semanas, em alguns casos, 5 semanas. Vamos lá. Primeiro, a Lua ela pode ser nova, em seguida, crescente, quarto, crescente, crescente, convexa, cheia, minguante, convexa, quarta, minguante, minguante e nova. Certo? Isso é em relação a semanas, certo? Mas temos também as fases da Lua em relação ao Sol, certo? A posição que a Lua tem em relação ao Sol. Vamos começar daqui. Ela pode ser Lua nova, Lua balsâmica, Lua minguante, Lua disseminadora, Lua cheia, Lua convexa crescente, Lua crescente e Lua emergente, certo? Essas são as fases da Lua. Na maioria dos casos, a população costuma dizer que a Lua está nova, a Lua está minguante, a Lua está cheia ou a Lua está crescente. Esses são as 4 fases mais utilizadas pela comunidade. Galileu Galilei. Quando Galileu Galilei começou as suas observações com o telescópio, finalmente começaram a aparecer argumentos definitivos contra o modelo geocêntrico. Galileu não foi provavelmente o primeiro a utilizar um telescópio para observar os céus, cabendo essa honra provavelmente a Tomás, na Inglaterra, ou a Simon, na Alemanha. No entanto, Galileu fez evoluir o telescópio até uma ampliação superior a 20 vezes e apresentou os céus no livro Sidéreos, de uma forma que nunca antes havia sido vista, fruto de uma observação meticulosa do céu ao longo de muitas noites consecutivas. Galileu conhecia os trabalhos de Kepler, pois foram-lhe enviados pessoalmente, mas em nenhum momento tece qualquer comentário sobre os mesmos. Mas tal como muitos outros copernicanos, também Galileu não quis aceitar órbitas elípticas. Aceitá-lo seria renegar o de revolutionibus, orbius coelestion, que começam com o teorema 1, o universo é esférico. E diz, pouco adiante, o movimento dos corpos é uniforme, perpétuo e circular, ou composto de movimentos circulares. Galileu compilou os resultados das observações que fez no livro Sidéreos, na imagem 1, Mensageiro das Estrelas, em que descreve o céu fechado de estrelas, sendo a Via Láctea como uma quantidade imensa de aglomerações de estrelas. As observações que Galileu fez da Lua mostravam que esta não era esférica e cristalina, mas antes um corpo imperfeito. Nós temos aqui uma imagem de Galileu Galilei, foi o grande protagonista, e as fases da Lua, o qual ele conseguiu visualizar através do telescópio. Criada por uma explosão planetária há cerca de 400 bilhões de anos, a Lua íntegra o homem, a Lua intriga o homem desde o início da humanidade. Esse satélite já foi considerado desde um deus a uma bússola celeste
e é o único corpo cosmético que os seres humanos já visitaram. Mas além do fascínio que ela causa, será possível que as fases da Lua consigam afetar nossa vida, corpo e sentimento? Vamos ver alguns mitos e fatos sobre nossa relação com esse satélite. As pessoas dizem relatos sobre a Lua. Os lobos uivam por causa da Lua cheia. Isso é verdade ou mentira? Aqui ao lado nós temos uma imagem da Lua cheia e de um lobo. A imagem de lobos uivando para a Lua já faz parte do imaginário popular. Mas, na verdade, eles não fazem isso para o nosso satélite, apesar desses animais terem motivo para uivarem mais durante a Lua cheia. Os lobos uivam principalmente para unir seus bandos, antes e depois de caçar. Como a luz da Lua fica muito mais forte na Lua cheia, iluminando mais a Terra, este acaba sendo um momento propício para chamarem seus grupos para caçar. Outro relato sobre a Lua cheia. As fases da Lua podem influenciar no modo como o seu cabelo irá crescer? A crença de que cada fase da Lua pode interferir no crescimento e no volume de cabelo é muito presente na cultura de vários países. E existe até mesmo salões de belezas que se baseiam nessas ideias. Porém, apesar de ser muito defendido por cabeleireiros e astrólogos, esse mito não tem fundamento na ciência. Como citado acima, a Lua consegue interferir em grandes massas, como a do oceano, porém, sua gravidade não é capaz de agir sobre pequenos objetos, como corpos d'água, muito menos sobre os fluidos dos vasos capilares. Desafio. Falamos muito sobre a Lua, certo? Aí eu pergunto a vocês, as fases da Lua afetam nossa vida? Você pode trazer a resposta desse desafio, certo? Fazendo um vídeo, mandando um áudio ou simplesmente escrevendo um texto. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.